20ª rodada de jogos do Brasileirão Série A 2022. E o Cá Futebol vem fazer para vocês aqueles palpites aqui como de costume, beleza? Então bora lá, né? Bora para os palpites. Mas pra gente começar, se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nada. Deixa aquele like que ajuda muito e assiste o vídeo até o final que vai me ajudar muito também, beleza? Primeiro confronto, Ceará e Palmeiras. Lembrando que no primeiro confronto aí da Série A desses dois, quem levou a melhor foi o Ceará jogando lá no Allianz Parque, né? O jogo dessa vez é na casa do Ceará, no Castelão. Bora lá. O Ceará é o 12º colocado nos últimos 5 jogos, ele teve 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Palmeiras é o líder nos últimos 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Eu vou de Palmeiras 2-1 para o Verdão nesse confronto aqui. Goiás e Coritiba. O Goiás ele é o 14º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Coritiba é o 13º nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. Eu vou de Goiás 2-1 para o Goiás nesse confronto aqui. Corinthians e Botafogo. O Corinthians perdeu ontem para o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil de 2-0. E se você me acompanha nesse canal top, lindo, maravilhoso, a gente faz também os palpites da Copa do Brasil. E eu acertei aí 2 já, né? Falei que ia dar no jogo de Corinthians e Atlético Goianiense, ia dar Atlético Goianiense e Flamengo e Atlético Paranaense ia dar empate. Foi o que aconteceu nos 2 primeiros jogos. Vamos ver os 2 jogos de hoje, né? Acompanha o Cá Futebol, mano, pra você não perder nada. Bora lá. O Corinthians ele é o 2º colocado na tabela. O Corinthians nos últimos 5 jogos ele teve aí 3 vitórias e 2 derrotas. O Botafogo, o Fogão, ele é o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias e 3 derrotas. Eu vou de Corinthians. Vai dar Corinthians aqui, 2-0 para o Corinthians. E olha quem vai se enfrentar aqui embaixo. Flamengo e Atlético Goianiense. O Flamengo joga em casa, de novo, dessa vez pelo Brasileirão. O Flamengo, ele é o 6º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 derrota. O Atlético Goianiense, ele está na zona de rebaixamento e vem numa sequência de 5 derrotas aí no Brasileirão, né? E tudo pode acontecer aqui. Atlético Goianiense, Flamengo empatou. Eu vou colocar a vitória aqui de 1-0 para o Atlético Goianiense, ou para o Flamengo, aliás, ou empate. O Atlético Goianiense ele vai para cima com tudo, mano, porque ele vem com 5 vitórias, 5 derrotas seguidas aí, né? Então quando o homem vem com um negócio desse seguido, pode ter que ganhar jogando fora de casa, pode dar empate, pode até ganhar, né? O Flamengo empatou ontem com o Atlético Paranaense 0-0 em casa, né? O Atlético Goianiense ganhou pela Copa do Brasil e agora pelo Brasileirão. Ele tem 5 derrotas seguidas aqui, o Atlético Goianiense, então eu acredito que ele vai pra cima com tudo. Eu estou botando 1-0 para o Flamengo, porque o Flamengo joga em casa, a vantagem é dele, mas pode dar empate, beleza? 1-0 para o Flamengo é um empate aí. Pode até ser que o Atlético Goianiense ganhe, mas lembrando que é 11 contra 11 e a gente só vai saber quando o juiz der o apito final, né? Então vamos lá para os próximos confrontos. América Mineiro e Avaí. O América Mineiro na tabela ele é o 15º colocado nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. O Avaí, ele é o 16º colocado nos últimos 5 jogos, 4 derrotas e 1 vitória. Eu vou de América Mineiro, 2-0 para o América Mineiro nesse confronto aqui. Mas lembrando que os rapazes aqui, ó, tem o Paulo Guerreiro.
Sei que tem guerreiro no meio. Atlético Paranaense, São Paulo. Outro jogão, né? Luiz Felipe contra Rogério Ceni. Nesse confronto aqui, vamos ver a colocação da escala aqui. O Atlético Paranaense é o quinto colocado na tabela nos últimos 5 jogos. 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O São Paulo é o 10º colocado nos últimos 5 jogos, tendo 4 empates e 1 vitória, né? Então bora lá. Nesse confronto aqui eu vou de vitória do Atlético Paranaense por 2-1 em cima do São Paulo. Internacional e Atlético Mineiro. Bora lá. O Inter ele é o 7º colocado nos últimos 5 jogos. Teve aí 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. O Atlético está na 4ª colocação nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Inter joga em casa. Eu vou de vitória do Inter por 2-0 nesse confronto aqui. Ou pode ser que dê empate, né? O Atlético Mineiro vem decepcionando aí, mas pode empatar também. 2-0 aqui ou empate. Cuiabá e Fortaleza. Rapaz, o Fortaleza tanto apanha como o povo bate nele. Lembrando que os dois aí estão na zona de rebaixamento, só que o Fortaleza é o 20º colocado e o Cuiabá é o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos do Cuiabá, ele teve 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Fortaleza, nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Né? Fortaleza precisa ganhar. Mesmo ganhando, ainda não consegue sair da zona. Ele tem 15 pontos, vai a 18. Não consegue, o pessoal de cima nem vai ganhar. O Cuiabá que está na 17ª tem 20. Fortaleza tem 15. Então, bora lá. Eu vou de Cuiabá. O Cuiabá joga em casa. E vou colocar aqui 2-0 para o Cuiabá nesse confronto aqui. Não tem empate não, vai dar Cuiabá. Bora para os próximos 2 confrontos e último, né? Red Bull Bragantino e Juventude. O Red Bull Bragantino, ele é o 10º, não, ele é o 8º colocado na tabela nos últimos 5 jogos, 2 derrotas e 3 vitórias. O Juventude está na zona de rebaixamento, é o 19º colocado nos últimos 5 jogos. Ele teve 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. O Red Bull joga em casa, né? Então a última vitória aí do Juventude foi sobre o Ceará. No final de semana passado, se eu não me engano, foi por 1-0. Então bora lá. Aqui eu vou de 2-0 para o Red Bull Bragantino nesse confronto aqui. Beleza? Aqui Santos e Flusão. Santos e Fluminense. O Fluminense e o Santos. O Santos é o 9º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos teve aí 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. O Flusão é o 3º colocado na tabela, vem muito bem, obrigado. Nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. E nos últimos 2 jogos ele ganhou, só para atualizar você. Nos últimos 2 jogos do Flusão ele ganhou, os últimos 2 jogos. Então, meu amigo, é o Lisca. O Lisca joga em casa, né? Esse confronto aqui. É o novo técnico aí do Santos. Joga em casa, o Flusão. Eu vou acreditar no Lisca e vou colocar 2-1 nesse confronto aqui. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante, compartilhe com os amigos torcedores para eles virarem meus amigos também. Muito obrigado pela preferência, muito obrigado pela paciência, que Deus te abençoe, tenha uma ótima quinta-feira e até o próximo vídeo. Tchau!